Há vários processos na nossa vida. E toda vez que nós olhamos para a nossa vida, nós temos que olhar e fazer uma análise e com um senso crítico, ver como é que está a nossa vida. Como é que ela está? Como é que esta área da minha vida, como é que a área profissional está? Como é que a área sentimental está? Como é que a área financeira está? A área espiritual, a área conjugal, familiar? Nós temos que olhar para a nossa vida e fazermos uma análise. Fazermos uma análise crítica. E devemos ver como ela está. E pegar as áreas da nossa vida e fazer com que ela possa atravessar e que você venha atravessar de uma margem do rio para outra margem do rio. Que você saia de uma situação e que você chegue a outra situação. O texto mostra que Jesus estava ensinando o povo e havia uma grande multidão. E quando ele terminou de ensinar, ele encerrou, concluiu-se um processo. Ele diz, agora eu tenho que ir para o outro lado. Eu tenho que atravessar. Eu tenho que sair desta situação e ir para uma outra situação. Eu tenho que sair desta margem e chegar a outra margem. E quando nós olhamos para a nossa vida e fazemos uma análise crítica, nós vamos ver que há áreas na nossa vida que não estão muito boas. E há áreas que estão boas, outras mais ou menos. Há áreas na sua vida que estão bem e que estão indo muito bem. E há outras áreas que estão paradas. Já deu, já concluiu, já encerrou. E tem outras que estão muito mal, estão muito ruim, está muito difícil. E você fazendo uma análise crítica, você deve saber como é que está a sua vida e cada área da sua vida. Como ela está? Qual é a situação que ela está? Ela está boa? Ela está ruim? Ela está caminhando? Já se encerrou? E como nós estamos vendo áreas na nossa vida, áreas na sua vida, que estão muito ruins. E quando nós olhamos para essa área, nós sentimos dor. Dói. Tem áreas na minha vida que eu olho que eu falo só misericórdia. Ah, se não for o Senhor. Tem outras áreas que eu olho e falo, essa aqui está mais ou menos. E tem outras que eu falo, está muito boa, essa área está bem. Mas, independente da área que você está analisando, se ela está muito ruim, se ela está mais ou menos, ou se ela está muito boa, nós sabemos que a vida é feita de processos e que nós temos que atravessar. Se a sua área que você analisou, por exemplo, financeira, está muito ruim e você tem que atravessar, ou se é uma área que você já chegou no seu máximo, já concluiu, já deu o que tinha que dar naquele processo, naquele tempo, naquele lugar, e você precisa ir para um novo lugar, você vai sentir dor em algumas áreas. Você vai sentir que algumas áreas não estão tão bem, áreas que te trazem tristeza, áreas que te trazem dor, e outras que tanto faz, e outras que te traz alegria, realização, boas lembranças. Mas o que eu quero que você entenda é que você tem uma área da sua vida, seja ela boa ou ruim, que já deu o que tinha que dar. E nós temos que atravessar, nós temos que entrar em um novo processo e chegar do outro lado da margem. Diga, eu preciso atravessar. Sabe, quando nós olhamos para Abraão e o povo hebreu, hebreu significa aquele que atravessa. O nosso pai na fé, Abraão, e o povo que começou, eles são conhecidos, eles são chamados de hebreus, porque eles atravessam o deserto. E se nós somos filhos na fé de Abraão, herdeiros e co-herdeiros em Cristo, nós somos atravessadores. Eu atravesso o deserto, eu atravesso o lago. Mas a grande questão, depois de você analisar
e você pegar uma área da sua vida e ver qual área que você vai focar e qual área que você vai empenhar e ter um processo e atravessar, você precisa saber como. Sabe, como um líder, como um sacerdote, eu sei que a área principal de um sacerdote, e até mesmo para ser um sacerdote, é a área conjugal, é a área familiar. A Bíblia diz que um homem, uma mulher, não deve ser um líder espiritual, não deve ser um obreiro, um pastor, um sacerdote, um apóstolo, se não tiver um casamento bem resolvido, bem firmado e uma família estruturada. Por isso, esta sempre foi uma das minhas principais áreas em que eu mais analisava, refletia e entrava em processos. Eu não sei qual área que você está focando. Pode ser que você esteja focando, olha, a área que eu estou focando, pastor, é a área dos sonhos. A área financeira, a área espiritual, a área familiar. Eu não sei qual área que você está analisando. Eu não sei se ela está tão ruim, se ela está ruim, se ela está mais ou menos, ou se ela está boa. Mas você quer atravessar, você quer mais. E sempre tem as áreas que nós devemos focar. Que nós devemos entrar em um processo e atravessar. Diga, eu preciso atravessar. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. Jesus tinha concluído o trabalho missionário naquele lugar. Ele tinha ensinado a palavra, ele tinha levado a palavra, tinha ensinado por intermédio de parábolas, ele tinha orado pelo povo, encerrou o processo. E ele diz, vamos atravessar. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E quando você faz uma análise, independente da situação, e você deseja atravessar, você precisa saber, seja com dor, sentindo dor ou alegria, e vai entrar num novo processo, como é que eu vou atravessar? Quais vão ser os passos, o processo, o método, as ferramentas? Como é que eu vou atravessar? Nós vemos aqui no texto que eles pegaram um barco, diga um barco. Mas se você vai atravessar, você precisa pensar, será que eu vou atravessar e eu vou andar sobre as águas? Será que as águas vão se abrir? Será que eu vou nadando? Será que eu preciso de um equipamento de mergulho? Será que eu vou de barco? Será que eu vou voando? Quando você tem um processo na sua vida, você faz uma análise, e você quer sair de uma situação, seja uma área da sua vida, ou a sua vida como um todo, você faz uma análise, e você sinta dor, ou sinta alegria, mas aquilo já deu e você vai atravessar. Você precisa, depois que decidiu atravessar e começar um novo tempo, chegar do outro lado, conquistar, ser realizado, ser feliz, ser próspero, você precisa saber como. Como é que você vai chegar do outro lado? Como é que você vai ser próspero? Como é que você vai se casar? Como é que o seu casamento vai ser restituído? Como é que a sua família vai ser abençoada? Como é que os seus sonhos vão ser realizados? Como você vai entrar em uma faculdade? Como você vai conseguir um emprego? Como você vai ser um pastor? Depois que você faz uma análise e você diz, eu vou atravessar. Aqui está ruim, eu quero ir para um lugar bom. Aqui está bom, mas eu quero ir para um lugar ainda melhor. Você precisa, depois que fez uma análise crítica, entender e ter um plano. Como é que eu vou fazer? Você vai orar e o mar vai se abrir? Você vai andar sobre as águas? Você vai esperar uma baleia te engolir? Você vai de barco? Você vai voando? Como é que você vai chegar lá? O que você precisa fazer? Como tem que ser feito? Quais são as ferramentas, o processo e o método para você chegar do outro lado? Diga, eu decidi. Diga, hoje
Eu acordei, olhei no espelho e decidi ser feliz. Você decidiu ser um filho de Abraão. Um filho de Abraão na fé, herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Você é um atravessador. Nós atravessamos os desertos, nós atravessamos os lagos, nós atravessamos a história, o processo e um método. Eu quero chegar lá, eu vou chegar lá, a família vai alcançar, nós vamos vencer. Mas como? Com o quê? Qual é o plano? Qual é o método? Qual é a estratégia? Jesus, ele diz, aqui já deu. Aqui já deu. Eu quero ir lá. Eu preciso de um barco. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Sabe, nós vemos que levaram Jesus do jeito que ele estava. Sabe, você precisa atravessar e chegar do outro lado, e precisa ser hoje, agora. E diz que o dia já estava encerrando, já era final de dia. Eu não vou começar amanhã, é agora. Eu vou atravessar, é agora. Eu vou mudar, é agora. Não é amanhã, não é na segunda-feira. Eu não vou começar um regime na segunda-feira, eu vou começar hoje. Diga, eu decidi ser feliz hoje. Não é amanhã, não é na segunda-feira. Não é depois do carnaval, da Copa do Mundo, depois que o seu time for campeão. Diga, é hoje. Jesus, do jeito que ele estava, ele foi. Deixaram a multidão, e ele, do jeito que ele estava, ele foi. Você precisa ir do jeito que você está. Do jeito que você está. Entre no barco e comece a atravessar. Você vai chegar do outro lado. Diga, eu vou chegar do outro lado. Você vai realizar os seus sonhos. Você vai alcançar as promessas. Você vai ser realizado. Você é mais do que vencedor. Diga, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só que ao mesmo tempo que diz que ele, do jeito que ele estava, ele entrou no barco e começou a atravessar. E era final do dia, ele não esperou o próximo dia, ele não esperou a próxima oportunidade, a próxima segunda-feira, não, do jeito que ele estava, ele começou a atravessar. E diz que havia outros barquinhos. Sabe, quando fazemos uma análise sobre determinada área da nossa vida, fazemos uma análise crítica e vemos que não está boa, e vemos que precisamos mudar, e que vamos mudar, e entramos em um barquinho, nós temos que ter realidade, e temos que ter consciência que há muitas outras pessoas que também estão mudando, que também estão atravessando. Porque senão nós acabamos olhando só para o nosso umbigo, e aí começamos, só eu. O profeta, ele disse, Deus, todos viraram as costas para ti, só eu fiquei. Só eu estou sendo perseguido, só eu que não estou conseguindo, só eu que sou bom. A gente acaba olhando demais para nós. Quando você tem um alvo, tem que saber que muitas outras pessoas também estão nesse processo de atravessarem, de chegarem do outro lado. Eles estão dentro do barco, mas há outros barcos. Diga, há outros barcos. Eu quero te contar uma historinha bem simples e rápida, para ilustrar tudo aquilo que nós estamos sendo ministrado nos últimos meses. Sabe, tinha um barquinho pescando, e também ele olhava e tinha outros barquinhos pescando. E ele começou a observar que tinha um barco próximo dele, que ele lançava o anzol, rapidinho o peixe mordia a isca, ele puxava o peixe, olhava para o peixe, e aí jogava o peixe de volta. E se repetia, ele jogava o anzol com isca,
rapidamente o peixe mordia a isca, ele puxava, olhava para aquele peixe, e agora um peixe bem grande, ele pegava aquele peixe bem grande e jogava de novo nas águas. E aquilo foi se repetindo, e ele começou a observar que os peixes que eram muito pequenos, ele devolvia para o mar. E os peixes que eram muito grandes, ele devolvia para o mar. E ele começou a ficar inquieto, eu queria saber o que estava acontecendo, por que os peixes pequenos e os peixes grandes, ele devolvia para o mar, e só os peixes que tinham uma medida, ele colocava dentro do barco. E ele perguntou, o que está acontecendo? Por que os peixes pequenos e os peixes grandes, porque principalmente os peixes grandes, você devolve ao mar? E aquela pessoa olhando para ele diz, é porque a frigideira lá de casa é pequena. E os peixes grandes não cabem nela. Sabe, se você faz uma análise da sua vida, independente desta análise, se esta análise ela traz dor, ou se já deu e você começa a atravessar, você entra no barco para atravessar, entrar num novo processo e um novo território, você precisa mudar a sua mente. Ou você compra uma frigideira maior, ou você muda a sua mente. Porque senão você acaba perdendo as grandes oportunidades. Diga, eu preciso mudar a minha mente. Sabe, a história é engraçada, mas muitas vezes pescamos uma oportunidade grande, mas diz, é grande demais para mim. Não cabe na minha cabeça. Não cabe, o problema não é não caber na frigideira, é não caber na cabeça, não caber na mente. Ter uma mente pequena. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a mente é como um paraquedas, depois que você abre, não tem como fechar. E nós precisamos comprar uma frigideira maior. Nós precisamos ter uma renovação de mente. Nós precisamos abrir a nossa mente para chegarmos em lugares melhores. E levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia de água. Sabe, só que toda vez que você faz uma análise crítica e sente dor ou sente aquela frustração, porque já deu o que tinha que dar, e você vai atravessar, você vai para lugares novos. Toda vez, no meio do caminho, você vai encontrar problemas. Vai acontecer tempestades. A grande diferença é como você vai lidar com essas tempestades. Como é que você está lidando com as tempestades que estão acontecendo no meio do caminho? Nós vemos que o vento era forte. E que o vento formava grandes ondas. E que o barco já estava quase para afundar. E os discípulos de Jesus que estavam no barco, eles estão com medo. Eles estão preocupados. Eles acham que não vão conseguir, eles acham que vão morrer. E toda vez que uma tempestade se levanta, a sensação que nós temos é essa. Pelo menos é a que eu tenho. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Eu não vou chegar do outro lado. Eu vou afundar. Eu vou fracassar. E as ondas se levantaram. E a grande questão é como você está lidando com as tempestades do dia a dia. Como você está lidando com as tempestades que te pegam de surpresa. Porque como nós vimos, quando fazemos uma análise crítica e sentimos dor, ou aquela sensação de
já deu, vamos atravessar, vamos chegar do outro lado. Nós precisamos saber como e com que eu vou atravessar, eu vou chegar do outro lado. Qual vai ser o plano, as estratégias, os métodos, as ferramentas, mas também temos que saber que os outros que estão ao nosso redor também estão atravessando. Também temos que pensar nos outros. Mas quando somos pegos de surpresa em uma tempestade, parece que ainda mais pensamos em nós mesmos. E só em nós. E seja cada um por si, Deus contra todos, mas é só eu. Eu só penso em mim. É o meu barco, é a minha vida, é a minha família. Mas não se esqueça que a história começou dizendo que havia outros barcos. Se está tendo uma tempestade, se está acontecendo uma crise, todos estão passando por essa tempestade e esta crise. Mas como é que você reage diante de uma tempestade? O que você pensa? E o mais importante, o que você sente quando está passando por uma tempestade? A sensação é de medo, de fracasso, de falência, de morte. Os discípulos estão com medo. E enquanto eles estão com medo, Jesus está dormindo. Diga, enquanto eu tenho medo, Jesus dorme. E eu tenho algo no meu coração que, se eu estou seguindo a Cristo, eu tenho que pensar como Ele, eu tenho que sentir como Ele, e eu tenho que reagir como Ele. A grande pergunta é, por que os discípulos também não dormiram? Sabe, num texto muito interessante, Jesus diz, olha, quando choro, vocês não choram junto. Quando eu estou feliz, e estou cantando e dançando, vocês ficam parados. Vocês estão sempre ao contrário. Quando eu choro, vocês riem. E quando eu estou rindo, vocês estão parados chorando. Ou nós estamos junto com Jesus, pensando como Jesus pensa, sentindo o que Jesus sente, e tendo as mesmas atitudes, ou não estamos seguindo a Cristo. Por isso, se Jesus está triste, eu estou triste. Se Ele está feliz, eu estou feliz. Se Ele está cantando e dançando, eu estou cantando e dançando. Se Ele está dormindo, eu estou dormindo. Diga, há tempo para tudo. Se nós observarmos a grande maioria, para não dizer todos os milagres de Jesus, a grande maioria dos milagres que Jesus fez, e os principais milagres que Jesus fez, foi no sábado, no dia do descanso, no dia de dormir, no dia de se entregar, de dormir, de sonhar, de confiar, no dia que acontece milagres. Jesus está dormindo, está tranquilo. Ele confia no Pai. Os discípulos estão com medo, estão atemorizados. Como é que você está? No meio da crise, Jesus diz, calma, eu estou contigo. No meio da crise, Jesus diz, tudo coopera. Como é que você está no meio das crises? E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Sabe, quando as coisas apertam e estamos próximos da morte, a gente diz, será que Jesus não está vendo? Será que Jesus não está olhando? Será que Jesus não se importa? Será que Ele não se preocupa comigo? Será que Ele não está nem aí para a minha vida? Será que Ele não está vendo que eu estou morrendo, que eu estou perecendo, que eu estou com medo? E cadê Jesus? E Ele não faz nada. Será que Jesus não está no controle de tudo na sua vida? Será que Jesus não está no seu barco? Será que Jesus não está no seu coração? Será que Ele não é o seu Deus? Será que você pode confiar nele? Será que você pode ouvir que Ele disse, nós vamos para o outro lado, e quando Jesus diz algo acontece? Quando Jesus diz descansa, descansa.
Quando Jesus diz, levanta, se levanta para a guerra, se levante e vá para a guerra. Quando Jesus diz que vai te honrar, Ele vai te honrar. É o outro lado da margem. Mas entre o processo de atravessar de um lado para o outro, acontecem tempestades. E o que você pensa nesse momento? O que você sente nesse momento? O que você fala de Deus nesse momento? Será que você está imitando a Cristo? Ou como o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Nesta crise que nós estamos passando, que o Brasil está passando, como será que Jesus está? Como será que nós devemos estar? Como é que nós devemos nos comportar? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Sabe, em todo esse processo de fazer uma análise crítica, de atravessar, de como eu tenho que ter algo muito importante para atravessar este processo. Diga, fé inteligente. Porque esses dias atrás nós falamos de uma forte chuva, de uma chuva abundante, que Deus enviou. E aqui nós estamos vendo uma tempestade. Os ventos são fortes e as ondas são altas. Mas não é uma chuva, não é uma tempestade que Deus enviou. Nesse processo de atravessar, você precisa ter o discernimento e precisa ter uma fé inteligente para saber o que é de Deus, o que te ajuda e o que não é de Deus e o que te prejudica e quer te destruir. E quando Jesus, ele desperta, ele se levanta, ele vê que aquela tempestade, que aquela chuva não é a chuva da bênção, mas é uma chuva que está ali para destruir o barco. Os discípulos, a grande maioria deles era pescador, conhecia aquele lago, sabia atravessar. E quando a tempestade se formou, porque naquele lugar é comum se levantar tempestades como essa. Quando eu estive lá com o apóstolo, o dia está bonito, o sol está brilhando, não tem um vento, mas de repente as coisas mudam. De repente os céus se fecham, se torna escuro aquele lugar, o vento é forte e as ondas começam a se formar. Só que muitas vezes, aquela chuva forte é normal naquele lugar. Mas aquela chuva, ela não era normal. E Jesus se levantou e com discernimento, e com uma fé inteligente, ele viu que havia algo naquela tempestade que não era normal, mas que era uma tempestade para destruir. E Jesus se levanta e diz o texto que ele repreende o vento. E ele disse, cala-te, aquieta-te. Sabe, eu acho muito interessante as palavras que Jesus falou, porque quando uma crise se levanta, uma tempestade se levanta, o que é mais forte do que o vento e as ondas é o que esta crise fala nos nossos ouvidos e no nosso coração. Aquele vento estava soprando nos ouvidos dos discípulos que eles iam morrer. E por isso que era uma tempestade diabólica. Porque aquele vento estava soprando nos ouvidos e nos corações dos discípulos que eles iam morrer. E é aí que você precisa prestar atenção nas crises e nas tempestades. Quando a crise levanta, quando a tempestade se forma, você precisa ver o que a crise e este vento está soprando nos seus ouvidos. Ouvir o mundo espiritual. E Jesus, ele se levanta e ele repreende o vento e ele diz, cala-te, aquieta-te. Primeiro Jesus disse, cala-te. Sabe, uma coisa que eu tomo muito cuidado
é para que os ventos e as tempestades não falem mais alto ao meu ouvido e ao meu coração do que Jesus já tinha falado antes. O que tem que soar nos meus ouvidos e no meu coração é a voz de Jesus dizendo: vamos para o outro lado. É esta voz que dá direção, que diz quando e como e para onde. É esta voz, a voz de Jesus, a palavra de Deus, que deve soar mais alto nos meus ouvidos e no meu coração do que os ventos das crises e das tempestades. Quando se levantar a crise e a tempestade, você deve trazer em memória, você que tem uma mente grande, uma mente que foi aberta, uma mente como a de Cristo, você deve trazer as últimas palavras de Cristo. As últimas palavras de Cristo antes de dormir foi: vamos para o outro lado. Ainda que o vento se levante, ainda que o inimigo ministre ao meu coração, a palavra que deve estar mais alta e que deve estar presente e continuar me dando direção é a palavra de Jesus. Diga: vamos para o outro lado. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve bonança. Diga: e houve bonança. Eu profetizo sobre a sua vida e a sua casa, que a partir de hoje, o vento começa a cessar. Eu profetizo que começa a acontecer bonança na sua vida e na sua casa. É esta palavra profética que deve estar nos seus ouvidos e no seu coração. Quando o inimigo se levantar com uma crise e com uma tempestade contra você e a sua casa, contra o seu barco, contra você, que é um hebreu, que está atravessando o deserto, que está atravessando os mares, é esta palavra profética que deve estar na sua mente, ecoando e ministrando ao seu coração, ao seu espírito, dizendo: a tempestade acabou. Começou a bonança sobre mim e a minha casa. Eu profetizo sobre você e a sua casa, em nome de Jesus, que a tempestade e o mar se calem, em nome de Jesus. Cala-te, em nome de Jesus. Aquieta-te, em nome de Jesus. Todo vento contrário, toda tempestade, em nome de Jesus. Todo sentimento de medo, de frustração, todo sentimento de fracasso, de ruína, de miséria, todo sentimento e todo medo de morrer, de fracassar e de falir, e de ser envergonhado, cala-te, aquieta-te. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Cala-te, aquieta-te, e houve paz e bonança. O Espírito Santo está ministrando ao seu coração e derramando sobre você e sobre a sua casa, sobre os seus, paz e bonança. O vento está cessando. A sua crise está terminando. Este temporal se torna em bonança. Sabe, Jesus questiona eles. Jesus desperta e pergunta: mas por que tanta timidez? Cadê a fé de vocês? Vocês ainda não possuem fé. Mas Jesus poderia despertar e dizer: mas vocês não são pescadores? Vocês não conhecem o mar? Vocês não sabiam que não era um bom momento para sair? Vocês são pescadores, vocês são homens experientes,
Vocês conhecem o mar, vocês são fortes, por que vocês não continuam remando? Cadê a força do braço? Cadê a inteligência? Mas Jesus pergunta, por que estáis tímidos? Ainda não tem fé? A fé de vocês é pequena? O que está faltando para você atravessar? O que está faltando para você casar? O que está faltando para você entrar em uma faculdade? O que está faltando? O que você não tem ainda para ter uma família restaurada, restituída? O que você não tem ainda e que Jesus está dizendo, cadê? Por que ainda está tímido? Cadê a fé? Você tem fé? Se está faltando um ingrediente, se está faltando uma ferramenta, se está faltando um dom, você precisa pedir para Deus. Naquela tempestade, o Senhor revelou que eles não tinham fé, que eles eram tímidos. Sabe, tímido não consegue se colocar de pé e falar e repreender. Jesus está falando, vocês estão sentados. Vocês são tímidos. Vocês devem se levantar. E cadê a fé de vocês? Cadê a ousadia? Por que vocês não se levantam? Por que vocês não clamam? Por que vocês não repreendem? Eu sei que aquilo que eu não tenho eu posso pedir a Jesus. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que eles eram tímidos. Eles não tinham fé. A fé era pequena. Mas eles acordaram Jesus. Eles despertaram Jesus. Algo importante que você deve fazer é despertar Jesus. Sabe, quando eu estou passando por uma crise, eu desperto o meu apóstolo, o meu pastor. De madrugada eu mando mensagem, eu falo, amanhã eu preciso conversar com você, eu preciso de oração, impõe as mãos sobre mim, ore para que eu possa vencer, eu estou muito tímido. Sabe, quando eu estou passando por uma crise, eu posso não ter o que eu preciso ainda, eu posso não ter fé, eu posso ser tímido e até covarde, mas eu desperto o meu pastor, eu desperto o meu discipulador, eu desperto Jesus. Eu digo, eu preciso, eu estou com medo, eu quero. Você não tem fé? Não, ainda eu não tenho, mas eu confio em ti, eu quero. Sabe, o texto, ele encerra. Esse mesmo texto que nós lemos em Marcos 4, do versículo 35 ao 41, também está em Mateus 8 e Lucas 8. E nós vimos que termina com o seguinte texto, dizendo o versículo: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga, quem é este? Mas você tem que falar quem é este com respeito, com temor. Diga, respeito, temor, com honra, dizendo quem é este. Os outros textos, como eu disse, de Mateus e Lucas, diz que eles ficaram maravilhados, de boca aberta. Meu Deus, olha o que ele fez, olha o que aconteceu. Quem é este que dá ordem e até o mar e o vento lhe obedecem? Sabe, eu sei que eu vou fracassar na minha caminhada quando eu perco o temor a Deus e as coisas de Deus. Quando eu olhar para o meu pastor, para o meu apóstolo, como um homem qualquer. Ele é homem, mas é um homem que foi chamado e tem uma unção sobre ele, o Espírito do Senhor. E se eu olhar para o meu apóstolo, que é o meu pai, com olhos normais, é apenas um homem, eu começo a fracassar. Porque aí eu perdi o respeito, o temor, eu perdi a honra. E aí eu paro de ficar maravilhado.
nós começamos a fracassar quando perdemos o respeito e o temor, e quando não há mais honra para Deus e as coisas de Deus. Você deve temer a Deus, que significa respeitar, que significa honrar. Você deve temer a Deus e a casa de Deus e as coisas de Deus, os homens de Deus. Se a igreja for um lugar qualquer para você, você vai começar a fracassar. Se o nosso Deus for um Deus qualquer para você, você vai começar a fracassar. Se os homens de Deus forem homens qualqueres para você, você começa a fracassar. Mas o texto diz que eles ficaram maravilhados. Sabe, eu fico imaginando, puxa, mas eles não tinham fé. Sabe, às vezes você fica pensando, eu preciso ser melhor. Eu preciso ter um plano melhor. Eu preciso ter mais ferramentas. Eu preciso ter mais dons. Sabe, eu acho que a única coisa que você deve ter é o clamor de acordar Jesus. E o temor para andar com Ele. Se você tem fé ou não, não importa. É bom ter fé. É bom ter fé. É bom ter amor, esperança e ter fé. O amor é maior e mais importante. É bom ter sabedoria e ser justo, mas não demasiadamente. É bom ter ministérios. É bom ter dons. É bom ser usado por Deus. Mas duas coisas que eu não quero perder na minha vida, que é o orar e clamar a Deus, e o temer e honrar o Senhor.